Cecília. Amém. Irmãos, Paulo, me ajuda ali, por favor. Você liga aquele ali, por gentileza. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos e nós estamos, de modo especial, nesse mês de julho, trabalhando o tema brechas em nossa santidade. Brechas em nossa santidade. Os que eu não cumprimentei já são de casa, viu, Viviana? Viu, Adriano? Já são de casa, viu? Então, eu quero destacar o texto base que foi, para mim, o motivo de nós trabalharmos o tema santidade. Ele se encontra aqui no capítulo 6 de Neemias, verso 1, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, 6:1, ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tinha ainda tivesse colocado os portões no seu lugar. Mas eu destaco aqui a parte A do versículo, que diz assim: ouviram os inimigos que tinha reconstruído a muralha e que já não havia brecha. O que o inimigo fez? Ficou mais furioso ainda, mas percebeu: esse povo está levando a sério esse projeto, esse povo está levando a sério essa empreitada de reconstruir esse muro. Não estou achando nem brecha mais para passar e para dizer: vocês não estão fazendo obra nenhuma. O inimigo notou que o que estava acontecendo ali era de fato verdadeiro, e o povo de Deus estava unido, através da liderança de Neemias, a reconstruir aqueles muros. Os muros representavam uma das características da cidade de Jerusalém. O muro caído representava vergonha, miséria. O muro reconstruído mostrava que o povo de fato estava colhendo as bênçãos de Deus. Isso é muito evidente aqui na carta, no livro de Neemias. Nessa noite eu vou trabalhar lá em Juízes, capítulo 2. O nosso tema será a vida de um homem. A temática continua a mesma, brechas em nossa santidade, né, Luciano? Mas eu quero trabalhar Juízes 2 e depois Juízes 13 e 14. Juízes se encontra aí depois de Josué. Juízes capítulo 2. Quantos conhecem a história de Josué? Levante a mão. Já ouviu falar o que ele fez, né? Uma das vitórias famosas de Josué foi quando ele foi para confrontar a cidade de Jericó. Deus deu a vitória a Josué, eles rodaram lá em volta de Jericó, os muros caíram e eles venceram depois os exércitos ali de Jericó. Deus foi com Jericó assim como foi com Moisés. E olha o que acontece agora aqui no capítulo 2 de Juízes, porque esse nome nós vamos daqui a pouquinho falar também a respeito. Juízes capítulo 2, eu quero ler o verso 7, 2, 7. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar, manuseá-la, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler, tente ficar concentrado aí para você não se perder. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. O povo então serviu no tempo de Josué e as obras eram grandes. Vitória sobre Jericó, o povo atravessando o mar, ou melhor, o rio Jordão, comandado por Josué. Josué era um líder e o povo que estava na mesma época dizia: Deus é Deus. Mas a história continua.
Verso 8: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Verso 9: foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu. Quem? Os que são da mesma faixa etária ali, ou próximo a Josué, morreram. E foi reunida aos seus pais. Depois dela, se levantou uma nova geração, os filhos desses homens e mulheres, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Olha só, verso 11: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Verso 14: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Como que Deus tinha jurado? Se vocês obedecerem, eu serei o Deus de vocês e abençoarei. Se vocês desobedecerem, eu pesarei a mão sobre vocês até que vocês voltem para mim. Verso 16: ó Deus gracioso. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Verso 18: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor, o quê? Porque o Senhor o quê? Está assim na sua Bíblia? Ah, louvado seja Deus, porque esse Deus é um Deus que se compadece de pecadores, se compadecia deles, antes os seus gemidos, por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua, o quê? Obstinação. Olha essa palavra. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Detalhe: quem aqui está próximo de Israel aqui que vai atormentar, infernizar o povo de Israel? Os filisteus. Verso 22, vamos terminar aqui, 22 e 23. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem,
e não expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué, que tinha já falecido, mas antes também não tinha tirado através de Josué para fazer prova se o povo iria obedecer ou não. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque é um privilégio estarmos na tua casa, adorarmos o Senhor, e nós queremos fazer isso, Senhor, sempre com o nosso coração quebrantado, sensível ao Senhor. Nesta hora onde a tua palavra foi lida, Pai, trabalhe nas nossas vidas, edifique os nossos corações, Senhor, que a nossa alma, o nosso coração seja tocado por ti, que o Senhor possa ministrar através do teu Espírito sobre nós, edifique as nossas vidas, levante a tua igreja a uma caminhada, Senhor, que te agrade, levanta-nos a cada dia a obedecê-lo, em uma vida que glorifique o teu nome, Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, a vivermos o teu evangelho dentro das nossas famílias. Trabalhe em nós, Senhor, em teu nome, Jesus, amém. Meus irmãos, abram comigo Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, verso 4, volta um pouquinho aí. Diz assim, verso 4, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Verso 7, vamos juntos? Vamos lá. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Verso 8, vamos juntos. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E o 9, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Agora o verso 20, do mesmo capítulo, versos 20 do capítulo 6. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles, continue comigo: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Vou continuar o 22. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Verso 23 juntos. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Vamos juntos. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou ou tem nos ordenado. Meus irmãos, observe como o povo de Deus, ele sempre teve lições a tirar pelos exemplos que estavam próximos. E nós também temos pela palavra de Deus. No texto que nós lemos em Juízes capítulo 2, diz que após morrer Josué e todos aqueles que estavam ali à sua volta, diz o texto que a nova geração, quem é a nova geração de você e da Edna, Paulo e Edna?
A Isa. Quem é a nova geração de vocês, Cândida e Luiz? Não é o José? Também, netinho, faz parte, os filhos e os netos. Diz o texto aqui que a nova geração, verso 10, toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha que evidência trágica na história do povo de Israel, o povo de Deus. Aquele contexto mostra que houve uma falha clamorosa na vida daqueles homens e mulheres. Diz o texto que eles, na verdade, abandonaram o que foi decretado por Deus em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio diz assim: vocês vão explicar e contar aos seus filhos que Deus tirou o povo de Israel do Egito, que Deus nos livrou do cativeiro, que Deus nos livrou de uma condição miserável, que Deus fez sinais e maravilhas. E o que aconteceu aqui? O texto nos mostra de maneira muito clara uma das marcas na caminhada como povo de Deus: brechas perigosíssimas. E essa brecha aqui foi no ensino. A brecha foi no ensino, na transmissão do evangelho, do poder de Deus para os filhos. E aqui não é destacado em nenhum momento que o povo foi ensinado e recebeu, não. Deixa bem claro que os filhos não conheceram o Deus que uma geração atrás, não tinha passado nem 30 anos, nem 20 anos, e o povo estava adorando Astarote. Olha que coisa séria. Pastor, mas você pode concordar comigo que possivelmente teve algum lá que recebeu o ensino e mesmo assim se rebelou? Verdade, mas a exceção confirma a regra. A regra é: você ensina a palavra e a criança aprende, ela observa, ela admira, e ela diz: esse Deus de Israel é de fato Deus poderoso e verdadeiro. Observem que o texto vai deixando bem claro que Deus está agora aborrecido com essa geração. E meus irmãos, eu quero de maneira pontuada aqui trazer um lembrete para nós, igreja do Senhor Jesus. Nós temos que zelar pelo ensino, pelo treinamento dos nossos filhos. Quem é papai e mamãe aí? Privilégio. Cadê o privilégio? Olha o privilégio. Privilégio. Eu não tenho, mas eu não preciso ter para te apresentar os segredos da palavra de Deus. Guarde isso, e eu creio que você fará bom uso na caminhada com a sua família. Eu desejo isso para você, desejo para minha casa. O que, pastor? Colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Colocar Deus como alicerce do ensino e do diálogo dentro das nossas famílias. Meus irmãos, você já percebeu que você escolhe qual curso de inglês ele vai fazer? Você escolhe qual dia da semana vai ter a aula de natação? Você envolve com o seu menino, com a sua menina em tantas áreas. Você precisa priorizar o compartilhamento da palavra de Deus dentro da sua família. Porque se você não priorizar, o seu filho, a sua filha, os nossos filhos não conhecerão a Deus através de nós. Eu falei pela manhã aqui hoje, para a glória de Deus, serva pecadora, mas louvado seja Deus pela vida dela. Eu conheci a doutrina da santificação, não foi na igreja que eu me converti. Na igreja que eu me converti, eles pregavam lá que se eu fizesse quantas semanas, tem um número mágico aí, 7, não sei quantas.
eu seria abençoado, não ia faltar carro. Essas bênçãos materiais não chegou tudo ainda não, ô Senhor. E pouco se falava de viver uma vida temente, pouco se falava de viver uma vida separada e consagrada a Cristo. E dentro de casa, eu vi, através não da teologia, mas da vida prática, o que é viver uma vida em santificação. Sendo confrontado muitas vezes, dizendo assim, ó, essa atitude sua é a atitude do mundo. Os padrões não são esses. Cadê o papai e a mamãe aqui que tem falado Senhor, me dê essa graça para me posicionar e ensinar o meu filho o que é valor do Senhor e o que não pertence ao Senhor, o que é do mundo. Que Deus levante no nosso meio pais e mães consagrados ao Senhor. Isso, dependendo do amém, tem misericórdia. Amém? Ou você acha que o Marcos Vinícius e a Miriam, eles são do céu? São nada, são da terra, pecadores, miseráveis, porque eu até conheço a essência desses pecadores. Aí todo mundo fica assim, mas que gracinha que são esses meninos, não é assim? É fácil falar que gracinha. O difícil era pagar podemos falar uma palavra, um preço, de se posicionar como servo de Deus, como eu já ouvi lá na casa da Anísia e do Roberto, o testemunho, quando os meninos vinham com uma ideia assim, aí a Anísia é meio apavoradinha, não é? Ela fica meio apavoradinha assim, aí pastor, eu não sabia o que eu fazia, e eu falava assim, olha, a Bíblia diz assim. Com a sua simplicidade, mas com a sua firmeza, ensinava aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada a Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo na obra do filho e da filha. Se posicione em treinar os seus filhos. Se posicione, quem é vovô tem uma chance dupla, né? Se posicione em falar, quero ensinar a palavra do Senhor naquilo que eu puder ao meu neto agora, a minha neta. Eu quero cobri-lo de oração, privilégio, dádiva de Deus. Mas, meus irmãos, nós não criamos os nossos filhos para o mundo, nós criamos para o Senhor. Nós precisamos ensinar que os valores da palavra de Deus fazem parte da caminhada de uma criança, um adolescente, um adulto. A palavra do Senhor nos mostra que o povo de Israel não conhecia Deus. Você já pensou isso? É a mesma coisa que nós vindo à igreja, não tenhamos Bíblia. Não tem Bíblia, não, é inacessível. Como é que nós vamos crescer, conhecer mais a palavra de Deus? É a mesma coisa de uma família que sai a semana toda de férias com os filhos, e em nenhum momento o papai e a mamãe falam assim, olha a grandeza de Deus para os céus. Fui fazer uma viagem essa semana com os meus irmãos, e nós falamos de tudo, desde brincadeira a de tudo. Mas de vez em quando dava uma bordoada um no outro, e falava assim, e como que anda a sua vida, pecador? Como Deus tem se revelado a você? Deus se agrada disso? Deus não se agrada disso? Será que Deus faz parte do nosso papo informal dentro das nossas famílias? Ou nós só ouvimos falar de Deus, dos valores de Deus no culto? Irmãos, nós precisamos assumir essa tarefa, porque se nós não assumirmos, o mundo doutrinará a nossa família. Nós precisamos falar, Senhor, me ajude a amar a Tua palavra, porque uma coisa eu não quero ser negligente, Senhor. Eu creio que a semente, ela germina na hora certa. Tem uns que dão mais trabalho, Gisele, Fábio, Góes, dão mais trabalho, esperneia daqui, esperneia dali, mas na hora certa, Cândida, Deus traz, porque a mãe está comprometida em orar, o pai está comprometido em orar, e posicionar-se como crente, amém? Pastor, eu falei nos 15 anos, eu falei quando ela tinha 13, eu deixei ela frequentar as festinhas e não mostrei que povo de Deus é povo separado.
Eu deixei a televisão, o Big Brother, a novela, doutrinar minha filha, o meu filho. Eu falei, pastor, agora está perdido. Não está perdido. Você vai se posicionar e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Hoje eu enxergo e eu não abro mão de me posicionar, porque os meus filhos são do Senhor. Enquanto eu tiver vida, eu vou orar por ela e por ele. Quem entendeu isso, se converteu. Louvado seja Deus por isso. Há sempre esperança. Não importa quantos anos o seu filho tenha, sua filha tenha, você orando e clamando ao Senhor, Deus é gracioso. Deus teve compaixão. Deus teve compaixão do povo que não merecia. Deus olhou e falou assim: eu vou levantar um juiz para fazer juízo sobre esses ladrões que vêm assaltar o povo de Israel. Não é assim a história lá de o servo que estava malhando o trigo no lagar, Gideão, porque logo vinham os inimigos e roubava tudo que o povo tinha plantado. Era uma desgraça sobre Israel. Por quê? Porque estavam colhendo a desobediência. Quem deseja as maiores bênçãos, eu desejo, nem tem filhos ainda, vai ter, em nome de Jesus, com a graça dele, amém, diz amém. Ora por nós, hein? Não pergunta e ora, hein? Depois de um ano você orando, você pergunta: pastor, e aí, está encaminhado? Aí você, antes de um ano de oração, ninguém pergunta nada. Então, intensifica, porque o momento está propício. Está nascendo menino para todo lado, né? Meus irmãos, olha só a relação que a palavra de Deus nos aponta. Ela nos aponta que quando um juiz era levantado, Deus se compadecia do povo que estava sofrendo. O povo estava sofrendo porque tinha desobedecido, tinha esquecido de Deus, e era mais uma oportunidade do povo dizer assim, declarar: Deus foi gracioso para comigo, Deus me deu mais uma nova oportunidade, vamos sair dessa situação. Faz um exercício na sua casa depois, dá uma folhada em Juízes, nesses capítulos aqui. Você não vai ver uma oração dizendo assim: Senhor, transforma essa realidade miserável da minha família, Senhor, transforma a realidade miserável do nosso país. O povo se acostumou com um estilo de vida destruído, derrotado. E a maior derrota não era material, era espiritual. O povo estava acomodado com a frieza, com a apatia, com o escândalo, com a palavra é a prostituição com outros deuses. Era normal. E o povo dizia assim: é assim mesmo. O povo deixou de orar. O povo que orava, e Deus observava e falava: vou parar o sol para vocês continuar a guerra aí, ó. Você já pensou num negócio desse? Não fazia 2000 anos, fazia 140, 150 anos que tinha acontecido tudo isso. O povo foi se aculturando, porque a cultura do mundo, eu repito, ela toma forma nas nossas vidas. Só não vai tomar forma se nós de fato falarmos: Senhor, não permita que isso cresça no meu coração, não permita que isso se estenda na minha família, na minha casa. Vou continuar, porque eu quero que você abra aí agora em Juízes capítulo 13. Deus então levantava juízes. É interessante isso. Deus então, pode na sua família aí, você pode de repente pensar nisso, viu, Marcos? De repente você pensa: Deus levantou uma esposa crente. Paulo, de repente Deus levantou uma igreja que você procurava bíblica. Deus levantou um local que eu pude ouvir da palavra de Deus. Deus levantou, Daniel, um amigo que falou assim: ó, volte-se para o Senhor. O que Deus levantou na sua vida hoje, que mostra a misericórdia e a graça desse Deus sobre você? Você que tem que pensar. Uma mulher crente, uma esposa crente, uma família que teme ao Senhor, e você dando trabalho para eles. Aí Deus levanta sempre algo para alcançar aquele que Ele mesmo escolheu. Amém. Capítulo 13, diz assim aqui em Juízes:
Verso 1: os filhos de Israel tornaram, aqui é toda hora, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Morria o juiz, mal. E por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus. Durante quantos anos? 40 anos, sofrendo. Lembra que eu falei? O povo filisteu vinha e roubava a plantação que estava prontinha, só comer, cozinhar e comer. Roubavam, ficava nada. Você já pensou que raiva que eles tinham dos filisteus? Ele devia ter raiva de si mesmo, né? Do pecado deles, mas não. Olha só a consequência. E por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, né? Verso 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era o quê? E não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, verso 6, a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda, não perguntei de onde vinha, ele não me disse como se chamava. Verso 7, porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Verso 8, vamos juntos? Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e... olha só, verso 9, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou e correu e deu notícia ao seu marido, e ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem e falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve guardar de tudo o que eu disse a ela, não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-la a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e a oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saía do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela.
Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Eu não vou nem continuar, mas daqui a pouco eu volto aqui. Meus irmãos, observe um detalhe. Deus agora se revela, e se revela uma família. Deus ama a família. Só a de Manoá? Ou ama a nossa? Deus ama a família. É uma dádiva. Quando Deus quis se relacionar com um povo, Ele pegou uma mulher estéril e fez um homem sair da sua parentela e disse assim: eu farei de você uma grande nação. Sara era uma estéril e deu à luz no ventre, numa barriga, a Isaac, e fez dele uma grande nação. Quando o povo de Israel era escravo, Deus chamou uma família de Anrão. Joquebede ficou grávida, e da barriga de Joquebede saiu o libertador do povo de Israel, Moisés. Quando o povo estava em desobediência após os juízes, Deus, numa barriga de grávida, colocou um rapaz, ou melhor, um menino, um bebê, que depois se tornaria rapaz, criado inclusive na igreja. E ele disse a Ana: esse será o profeta em Israel, para que o povo ouça a minha palavra. Lá em Mateus 1, 21, diz assim que Jesus recebeu esse nome, porque o anjo do Senhor, o anjo, não falaram no anjo do Senhor não, o anjo disse assim: ele salvará uma barriga, um menino, ele salvará o meu povo, ele salvará o povo de Israel dos pecados deles. Deus ama a família. E quando você vê uma grávida, uma barriga, você olha e fala: Senhor, faz dessa barriga, faz desse bebê uma grande mulher, um homem de Deus. Deus se agrada. Deus detesta o aborto. Deus detesta o homicídio. Deus odiava o culto a Moloque. E tem muita gente levantando o culto a Moloque nos nossos dias e dando outro nome, porque Deus ama que uma família seja fortalecida. Ah, pastor, mas a barriga é desestruturada, não tem marido, não importa, dentro daquele ventre pode estar saindo uma serva de Deus, um servo de Deus para a glória dele. Amém? Ora sempre assim. Mas vamos voltar aqui. Sansão agora é um bebê. Sansão, ele tinha um chamado. Olha o chamado de Sansão. Diz o texto que o Senhor levantou, verso 1, levantou esse projeto de trazer um juiz através da filha de Manoá, através dessa família, um homem que seria o protetor de Israel. A função de Sansão seria proteger o povo de Israel dos filisteus. Deus protegeu Israel através de Josué? Sim. Ele foi um grande líder, estrategista. Moisés, 40 anos estudando na faculdade do Egito lá, muitos anos vivendo no Egito, tinha experiência militar. Deus pode fazer como Ele sempre quis, conforme Ele lhe apraz. Agora Deus chama um menino, um ventre. Deus escolhe as coisas estranhas, loucas desta vida, para envergonhar as que se acham. Olha que diz o texto: esse menino no ventre agora recebe um chamado já desde o ventre: proteger a nação de Israel. Diz o texto, no capítulo 15, verso 20, que Sansão, verso 20, 15 e 20, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, durante 20 anos. Sansão recebeu um chamado. Sansão foi um homem que Deus escolheu para ele e falou: eu vou fazer de você instrumento nas minhas mãos. Qual era a função? Proteger, abençoar o povo de Israel. Ele tinha uma vocação, Deus o chamou. Um segundo aspecto que eu quero destacar nessa noite: ele tinha
um Deus a servir. Verso 2, diz assim, capítulo 13, verso 2. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá. Verso 3, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: você é estéril, nunca teve filho. Claro, se uma mulher é estéril e nunca teve filho, ele não pode dar continuidade à geração. Mas quem está agindo aqui? Deus. Sansão ouviu desde pequenininho: você é um milagre de Deus, sua mãe era estéril. E Sansão foi ouvindo isso. Deus se revelou. Sansão tinha um Deus a servir. Sansão tinha um Deus para servir. Deus chamou esse libertador. Deus fez também com Sansão, através da revelação a eles, aos pais, que esse Sansão, esse menino, seria consagrado. O voto aqui é chamado de nazireu, nazireado. O que era isso? Aquele menino, ele seria consagrado desde o ventre a Deus. Tinha algumas práticas, como por exemplo, não cortava o cabelo, não tomava bebida alcoólica, bebida forte, vinho na época, não encostava em animais mortos. Tudo isso era o voto do nazireado. Era uma ordem que Deus havia estabelecido. E o que Sansão ouvia quando era menino, mocinho? Eu fui separado para Deus, a minha vida é de Deus, eu sou de Deus. E o texto continua, diz mais: ele tinha um lar que temia a Deus, ele tinha um lar para honrar. Interessante isso. Sansão foi criado numa casa de piedosos. O pai era piedoso. Sabe por quê? Observe comigo. O capítulo 3 diz assim, que quando o pai, Zorá, sabe que a mãe, ou melhor, Manoá, a cidade dele que era Zorá, quando Manoá fica sabendo da promessa que a mãe recebe, a esposa recebe, ele se incomoda tanto, que ele fica tão inquieto, que ele diz assim: eu vou, verso 8, eu vou orar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor, porque como que eu vou criar esse menino? Meus irmãos, e eu chamo a sua atenção aqui, isso aqui tem que ser uma prática para nós crentes. As pessoas ficam admiradas, cresce uma criança, mais uma criança, desde o ventre, os nossos filhos são consagrados ao Senhor. Desde pequenininho, estão me procurando para batizar os meninos. Amém, louvado seja Deus, nós somos uma igreja reformada. Os filhos são herança do Senhor. Você ensina a palavra de Deus a ela, a ele. Você ensina, e mais do que ensinar, você ora: Senhor, como eu vou criar esse menino? Como eu vou dar instrução diante da faculdade, Senhor? Como eu vou dar informações da palavra de Deus na adolescência, Senhor? Me capacita, Senhor. Se você achar que é pela sua força, pela sua experiência, você vai fracassar. Diz o texto que Manoá ora ao Senhor e diz: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, olha só o que ele diz, e nos ensine o que devemos fazer com o menino. Nos ensine, Senhor, o que eu devo fazer. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade sem responsabilidade. Vocês já sabem, não sabem? Já sabem. Por exemplo, menino de 7º ano, Eleni, não sabe ler. Está condizente, Poliana? De jeito nenhum. Vai conversar com os responsáveis. Ele nem sabe que o menino não tem caderno. E não é por causa da falta de dinheiro, não, porque ele está com 100 cadernos, mas tem celular no bolso. O caderno é mais barato que o celular, não é não, Paulo? Porque não tem responsabilidade sobre a criança, adolescente.
porque não acha que vai fazer um papel que, na verdade, outros podem fazer, a escola podem fazer, o ambiente que ele frequentar vai formá-lo. Isso é a sociedade aí fora. E nós? Nós não. Nós começamos cedo, no ventre. Senhor, me mostre como eu vou educá-lo. Lá em casa está uma oração danada. Senhor, livra desses posicionamentos esquisitos. O Senhor tem misericórdia. Como eu vou trazer o menino no mundo? Foi, filha, acalma o coração. O Senhor é o nosso Deus. A igreja falou amém. Amém. É assim. Porque senão você entra em parafuso. Como você vai criar o seu filho? Como você vai enviá-lo para a faculdade? Mas Manoá orou ao Senhor, me ensine, Senhor, me capacite. Vamos continuar, que tem mais para os meninos também, para os filhos. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Diz também que agora Manoá, após orar, o menino cresce. A história vai sendo contada aqui. Esse menino cresce, esse menino ouve quando adolescente, e aqui no verso 24, diz assim: depois a mulher, antes ainda de dar à luz, depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Vamos juntos no verso 25, capítulo 13. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maanedã, entre Zorá e Aestaol. Notem aqui, quem foi Sansão? É interessante, fala de Sansão, as pessoas respondem, né? Nós mesmos. É o que se envolveu com Dalila. Interessante essa notícia. Dizem que uma notícia ruim, ela se multiplica 100 vezes mais do que uma boa. Você sabia que Hebreus registra Sansão como aquele que era, como Moisés, como foi Abraão, um herói na fé? Você precisa vir domingo que vem para conhecer toda a história e saber o quanto esse servo de Deus aqui, ele era um homem chamado por Deus. Diz o texto que, lá em Hebreus, homens que não eram dignos de caminhar aqui nessa terra, aqui, ó. Homens de fé verdadeira. Não se esqueçam disso. Mas diz o texto que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Não era ele o forte, não era ele o capaz, mas o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Você quer ver uma referência? Joga para mim, por favor, na tela, Cade, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Olha de quem vem a capacitação. Olha de quem vem. Olha lá. E o Espírito do Senhor, vamos lá. Não que por nós mesmos sejamos, vamos juntos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. Amém? O Espírito de Deus se manifestou a primeira vez sobre Sansão, aqui na cidade, que é mencionada aqui, uma palavra diferente, diz assim, Maanedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito de Deus se manifestou na vida de Sansão. Até então não tinha nada relatado. E também até os pais não sabiam como isso iria acontecer, como ele iria livrar o povo de Israel. Mas a história continua. Diz o capítulo 14 que Sansão foi a Tima, onde viu uma das filhas dos filisteus, e voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos?
Eu quero destacar também esse ponto. Meus irmãos e irmãs, a brecha não acontece de uma hora para outra, Machado. A brecha é uma fenda que começa pequenininha e que vai ampliando, ampliando, e quando você nota, você está todo preso numa situação, numa armadilha. Diz o texto que Sansão foi lá para Tímina, uma cidade dos filisteus, e lá ele colocou os olhos numa moça, e é que aconteceu? Sansão deixa de ter os olhos no Senhor. Sansão desonra os seus pais. E aqui um ponto central para os filhos. Todos nós somos filhos, uns mais novos, outros mais experientes. O texto diz assim, que a partir do momento que ele vai àquela cidade, ele se apaixona por uma moça que não era do povo de Deus, e diz o texto que esse momento é crucial na vida de Sansão. O amor, a paixão avassaladora provocou com que o coração de Sansão envergonhasse os pais. Meus irmãos, Sansão foi um homem que Deus escolheu, um homem que Deus elegeu, um homem de fé verdadeira, mas Sansão assumiu para si riscos, assumiu escolhas erradas e teve que pagar consequências seríssimas. E um aspecto que eu quero então mencionar: adolescentes. Aqui são poucos, hoje, jovens. Nós temos que orar pelos nossos adolescentes e jovens. Se você de fato ama o Senhor, honre a sua mãe, honre ao seu pai. Porque quando nós notamos o que aconteceu com a vida de Sansão, começa dentro de casa uma desonra, os pais ficam tristes, os pais dizem assim: mas meu filho, tantas filhas que você poderia escolher. E ele vai lá e procura uma que não tinha nada a ver com o temor a Deus. Um ponto importante, brecha na nossa vida cristã. E daqui a pouco nós vamos fazer, em nome de Jesus, um batismo com tanto adolescente nessa igreja. Amém? Mas só quero batizar aquele e aquela que diz assim: eu amo Jesus Cristo de todo o meu coração. Sabe como que você ama Jesus? Honrando seu pai e sua mãe. Sansão abandona, em primeiro lugar, Deus. Ele diz assim: eu vou procurar uma que eu assim quiser. Era uma ordem de Deus: não se casem com outros povos, não se misturem, porque vai fazer grande mal na sua vida. E é interessante, Sansão sabia muito bem, e ele foi de propósito, indolente. E diz mais, diz que os pais aconselharam e não deram ouvidos, não deu ouvidos aos pais. Para nós também serve aqui uma grande lição: honremos aos nossos pais. Honremos aos nossos pais, porque é uma questão importantíssima para a nossa espiritualidade. Amém? Vamos continuar. E Sansão falou: não tem jeito, eu vou levar uma moça de lá, e eu já me apaixonei por essa moça. Verso 5, 14:5. Sansão foi com seu pai e com sua mãe a Tímina. Eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele, e então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então, verso 7, então ele falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casa para casar com ela. E verso 7 diz assim: e afastando-se do caminho. Como que está na sua Bíblia aí? Desviando?
Afastando-se do caminho, verso 8, para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel, e pegou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram, mas Sansão não lhe contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Meus irmãos, eu quero terminar aqui. O pecado nas nossas vidas, ele tem o poder de deixar nossos corações insensíveis. Você já pensou um homem que ouviu desde criança que era consagrado ao Senhor? Agora ele faz algo extraordinário, mata um leão nos seus próprios braços. Mas diz o texto, o verso 7, diz assim, depois, verso 8, afastando-se do caminho, desviando-se do caminho, lembrou, vou lá ver aquele leão morto. O que ele foi fazer lá? O que ele foi procurar lá? Ele encontrou um favo de mel dentro do corpo do leão. Interessante isso. Eu não quero alongar, mas eu quero destacar: o pecado é doce, irmãos. O pecado é suave. O pecado é agradável ao primeiro momento. Sansão deu de ombros para o pecado e disse assim: temer a Deus, valorizar os seus ensinos, tudo isso eu posso ver depois. E a partir do momento que ele toma aquele mel, ele sabe aonde está tocando, e ele está tão indiferente ao pecado, que ele oferece para os pais e fala assim: olha que mel gostoso. Que coisa terrível. Nós temos que falar: Senhor, vigie os meus olhos, vigie os meus passos, para que eu não me desvie dos teus caminhos. Nós temos potencial, irmãos, andando sozinhos, de vivermos uma vida afastada de Deus, de não temermos a Deus e sofrermos consequências terríveis de uma vida com a pesada mão de Deus sobre nós. Eu creio que Deus nos chamou para vivermos uma vida reta, uma vida posicionada na presença dEle, e eu quero convidar você nessa noite, nessa noite, como você tem se posicionado diante das mínimas brechas que acontecem na sua caminhada? Não seja indiferente quanto ao pecado, não sejamos indiferentes, falando: Senhor, consagre meu coração, consagre a minha mente, consagre as minhas escolhas, para que eu não desonre o Senhor, não desonre a minha família, não desonre o povo de Deus, a igreja do Senhor. Porque quando um crente, quando uma pessoa como Sansão é tida como aquele que estava indiferente, ele envergonha todo o povo de Deus. As consequências foram sérias. E eu termino nessa noite refletindo com os irmãos como tem sido o nosso posicionamento em casa, com a família. Coloque o seu relacionamento com a família diante da palavra de Deus em primeiro lugar. Valorize o chamado que você recebeu. Você foi chamado por Deus. Não se atreva a querer experimentar as coisas que o mundo oferece, porque vai trazer só desgosto, abatimento e tristeza. Valorize o chamado que Deus trouxe. Deus não precisava nos salvar, Ele quis. Valorize o chamado de Cristo na sua vida. O pecado é doce, ele é sutil, mas ele é traiçoeiro. Eu não sei, e nem quero saber, a não ser que seja uma oração de confissão sua comigo, o que está te bombardeando, o que está te seduzindo. Mas uma coisa é certa: se posicione na presença do Senhor, porque você recebeu um chamado dEle, para que você viva uma vida separada para Ele. Eu quero terminar com esse testemunho meio triste. Tem uma pessoa que eu estou convivendo na escola, ele é crente, mas a boca dele não para de falar mal das pessoas, não passa uma conversa
que não é apontado o erro de alguém que fez isso, que fez aquilo, e eu fiquei já incomodado, pensando, Senhor da glória, é crente, falar mal de outros toda hora dessa maneira, parece que se tornou algo indolente, o coração já nem sente mais. Irmãos, tomemos cuidado, porque nós somos povo de Deus, comprados com o precioso sangue na cruz do Calvário. Eu não sei quais áreas você está sendo confrontado, mas uma coisa é certa: quem se movia sobre a vida de Sansão é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus pode capacitá-lo a enfrentar qualquer circunstância. A minha preocupação é se você deixou o seu coração ficar indiferente. Ore ao Senhor, peça a Ele que Ele possa quebrantar o seu coração. Não permita andar numa toada sem discernir a vontade de Deus. Vamos ficar em pé?